Bom, queridos, sem delongas, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 30. Lucas, capítulo 10, verso 30. Você que está nos visitando hoje, pela primeira, pela segunda vez, espero que você fique muito à vontade, que você se sinta muito bem. Eu quero que você seja abençoado. Se você gostar da nossa igreja, volte mais vezes. E se você gostar mais ainda, convide alguém para vir com você no próximo culto. Você possa convidar um parente, um amigo, um conhecido, para vir à igreja com você. Tá bom? Lucas 10, 30 diz assim, a palavra do Senhor. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três pareceu que foi mais próximo àquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Amém? Feche teus olhos, abre o teu coração, fecha a sua Bíblia, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Senhor nosso Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela alegria e o privilégio de estarmos na tua casa. Esse é o melhor lugar, onde a nossa alma se farta, se alegra em tua presença. Fala conosco agora, como o Senhor esteve através dos louvores, esteja também através da tua palavra. Usa a minha vida pela misericórdia do Senhor e que eu possa ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Que todos sejam alcançados, que o Espírito Santo fale, opere em nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, ele é cheio de simbologia, até porque esse texto aqui é uma parábola, dita por Jesus, cheia de conhecimento e riqueza. Essa parábola, como todas, tem figuras, personagens e simbologia. E o texto que nós lemos, a história começa dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Geograficamente falando, a ordem está certa porque Jerusalém era uma cidade que ficava no alto. E Jericó era uma cidade que ficava numa parte mais baixa. Mas tirando essa parte geográfica, eu quero falar de outra coisa. Quando a Bíblia diz, e descia um homem, a Bíblia está falando de declínio. Um homem estava descendo. O texto diz que no caminho de Jerusalém para Jericó, aquele caminho, aquela estrada tinha um nome, caminho de sangue. Por quê? Ou caminho sangrento. Porque esse trajeto de Jerusalém para Jericó passava por um deserto, um lugar perigoso. Ninguém viajava esse trajeto sozinho. Era uma imprudência e uma irresponsabilidade. Alguém querer viajar por esse caminho, por essa estrada sozinho. Nas montanhas e nas cavernas, nas espreitas, ficavam
ladrões, salteadores, pessoas maldosas, que ficavam sempre à espreita para roubar os viajantes, para fazer maldade aos viajantes. Então aquele caminho era muito perigoso, então as pessoas, prudentemente, escolhiam passar por ali, viajar por ali, através de caravanas. Um grupo grande de pessoas. Era mais seguro, era o mais correto a fazer. Eu não sei se esse homem que desceu pelo caminho de Jerusalém a Jericó, eu não sei qual foi o motivo que levou ele a fazer uma viagem, sabendo que era uma viagem perigosa. Talvez imprudente, ou talvez por causa de uma urgência. Esse homem não conseguiu esperar uma caravana para viajar, não teve ninguém para acompanhar ele nessa viagem. Então, ele sai às pressas de Jerusalém para Jericó. Esse homem aqui, ele figura o pecador. Ele representa aqui nessa parábola o homem sem Deus. E os salteadores são a figura dos demônios, que vivem na estrada da vida, cercando pessoas o tempo todo, armando ciladas o tempo todo, trazendo sofrimento na vida das pessoas. O homem anda pelo caminho da vida e pela estrada da vida, mas sempre há ladrões querendo roubar a sua saúde, a sua alegria, a sua paz. Sempre há alguém querendo trazer sofrimento e tormento para a sua vida. O homem sem Deus, ele vive aflito, triste, angustiado. O homem sem Deus, ele não tem paz, às vezes não tem alegria, não tem nem razão de viver. Um homem, uma mulher sem Deus, ele é roubado, ele é destruído, ele é maltratado pela maldade do inimigo das nossas almas. Jesus disse que o diabo, o nosso adversário, ele tem uma missão: roubar, matar e destruir. Todo homem e toda mulher sem Deus vive na mira do inimigo. E o tempo todo ele quer destruir a vida da pessoa, a vida material, a vida profissional, a vida sentimental, a vida familiar, a vida conjugal. O diabo fica bombardeando, querendo destruir a vida das pessoas. Quantas pessoas estão no caminho da vida sofrendo, tristes, desesperadas, angustiadas, sem alegria e depressivas? Quantas pessoas sem Deus não vê sentido na vida? Mergulhada nos vícios, no pecado, desejam a morte. O texto diz que esse homem, ele não tem condição de se ajudar. Ele foi surpreendido, atacado, e ele foi espancado, roubado e deixado desmaiado, ou a Bíblia diz, quase morto. A Bíblia fala, então, que uma simbologia bíblica, tanto o sacerdote, passa um sacerdote, o pastor daquela época, um líder religioso daquela época, e ele vai descendo do caminho de Jerusalém para Jericó, e ele se depara com um homem ferido, ensanguentado, desmaiado, seminu. Ele olha, e ele é um religioso, ele não tem compaixão, ele não se sensibiliza com o sofrimento daquela pessoa. E a Bíblia diz que ele passa de largo e vai embora. Depois, vem um levita, alguém com um cargo inferior ao do sacerdote. Está passando e de repente se depara e o homem está lá, caído, ensanguentado. Ele olha para aquele homem e, sem compaixão alguma, despreza aquele homem caído, ferido e vai embora. Só que a Bíblia diz então que vem um samaritano. E então ele olha para aquele homem e a Bíblia diz que ele sente
uma íntima compaixão. O verso 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O verso 31 fala de um sacerdote que desceu pelo caminho. O verso 32 diz: semelhantemente, um levita também passou pelo caminho, mas o verso 33 diz que ali passou um samaritano que ia de viagem. É interessante que a Bíblia, ela diz que o sacerdote passava pelo caminho, o levita passava pelo caminho, mas bom samaritano, o homem benevolente, que ajudou o próximo, que socorreu o próximo, ele estava ali passando por uma viagem, por um outro caminho. Ou ele estava fazendo um caminho inverso, talvez subindo, em vez de estar descendo, ou talvez ele estava cruzando aquele caminho, mas ele não estava fazendo o mesmo caminho. Para salvar o homem, ele não poderia ser o que estava no mesmo caminho, na mesma condição. Esse homem estava andando num caminho perigoso, de repente ele se vê numa emboscada. Aquele homem, ele é surpreendido por ladrões, caindo na mão dos ladrões, sem piedade, ele é espancado, ferido, assaltado, deixado quase morto. Ao ver esse homem caído, o sacerdote passa de lado, indiferente. O levita passa de lado, indiferente, até que passa o samaritano. E ele demonstra compaixão. Ao salvar esse homem, o texto diz coisas interessantes. O samaritano vira aquele homem, e ele está desmaiado, cheio de feridas, machucado. Ele pega 2 elementos. Ele pega um pouco de azeite e passa naquele homem. E ele pega um pouco de vinho e passa também nas feridas daquele homem. O azeite como o vinho são 2 figuras, fontes de redenção. O azeite, ele fala do Espírito Santo. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo, e o vinho é, na Santa Ceia, a figura da ação do sangue purificador que foi derramado na cruz do Calvário por nós. A Bíblia, ela diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, ele tem o poder de nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Essa é a obra do Espírito Santo. O óleo simboliza regeneração. Quando o bom samaritano um dia salvou você, quando o bom samaritano, chamado Jesus, um dia estendeu as mãos e salvou e resgatou você, ele prometeu 2 coisas: eu vou te dar o Espírito Santo, e ele vai regenerar você, ele vai transformar você, ele vai restaurar você, e vai te fazer um novo homem, uma nova mulher, e o meu sangue será sobre a sua vida, e vai te purificar de todo o pecado. Todo o pecado que o homem cometeu, até o dia em que ele aceita Jesus, todos os seus pecados e o seu passado é perdoado, é esquecido e deletado. Para Deus, é como se eles nunca tivessem acontecido. Esse é o poder transformador de Jesus na vida do pecador. A Bíblia diz que nós fomos comprados, não com prata ou ouro, nem com coisas corruptíveis, mas fomos comprados por um alto e bom preço, pelo sangue de Jesus. Obrigado. Você, querido, vale muito mais do que prata e ouro. Você vale muito mais do que todas as riquezas do mundo. Para Deus, você tem mais valor. A Bíblia diz que você é tão importante que mais vale você salvo do que o mundo inteiro perdido. O amor de Deus por você é exagerado. O amor de Deus por você que me ouve aqui nessa noite é imensurável. O amor de Deus por você é algo que nos constrange. A Bíblia fala de alguns personagens nesse texto.
Primeiro, o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Jesus. Fala do viajante que estava numa estrada. Quem é o viajante? O pecador. Fala de salteadores que estavam à espreita querendo roubá-lo. São os demônios. Fala de uma hospedaria, de um hospedeiro, que é o Espírito Santo. E fala de uma hospedaria, que é a igreja. Quando o samaritano socorre, sabe esse homem? Ele pega aquele homem, coloca em cima do cavalo. E ele vai para um lugar chamado hospedaria. Quando ele chega na hospedaria, o bom samaritano, ele fala para o hospedeiro: aqui é a sua hospedaria? Sim, eu tenho um homem machucado, ferido. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele precisa de ajuda, precisa de cuidados, ele precisa de socorro. Um dia nós chegamos nessa hospedaria, a igreja, e o bom samaritano nos trouxe até aqui. Jesus me resgatou, te resgatou, do lamaçal do pecado, da vergonha, da vida pecaminosa que nós levávamos, escravos dos vícios, alcoólatras, drogados, fornicadores, adúlteros, mentirosos. Éramos dos mais piores pecadores. Jesus nos resgatou. Éramos pessoas feridas, desprezadas, sem valor. E Jesus foi andando nas estradas, nas vilas, nos lugares, e foi trazendo, e foi trazendo. Você que está aqui me ouvindo hoje, talvez você nem imaginava estar aqui nessa igreja. Mas Jesus, o bom samaritano, te ama tanto, que Ele viu a sua vida, Ele viu o seu sofrimento, Ele viu as suas lágrimas, Ele conhece a sua vida, o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar. Então o bom samaritano pegou você, ferido, machucado, desiludido da vida, triste, sem perspectiva de vida, e Ele trouxe você para esse lugar, para essa hospedaria. Ele já fez isso comigo e com tantos outros que estão aqui. Ele chega lá, o bom samaritano, com aquele homem ferido, machucado, quase morto, e diz para o hospedeiro: eu trouxe uma pessoa, e eu vou deixar na sua responsabilidade, eu vou deixar na sua hospedaria, para que você cuide dessa pessoa, para que você possa dar atenção para essa pessoa. Eu vou deixar ele aqui sobre os seus cuidados. Ele confiou aos cuidados de um hospedeiro, e disse para ele: continua o meu trabalho, que eu comecei, porque você cuidando dele, você vai concluí-lo. Ele diz assim para o hospedeiro: cuide dele, até que eu volte. Você entendeu? Paralelo. Jesus salvou você, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, libertou você, e aí Ele te entregou para o Espírito Santo e disse: cuide dele, até que eu volte, para buscar ele, para morar comigo. O samaritano disse para o hospedeiro: cuide dele, até que eu volte. É interessante, querido, que isso aqui fala de algo interessante. Esse samaritano figura Jesus, mas também figura um tempo. Isso está falando da primeira vinda de Jesus. Ele encontra um homem morto, quase morto, e ele salva aquele homem, entrega para o Espírito Santo e diz para ele: aguarde, porque eu vou voltar. E aí ele está falando da sua segunda vinda. A humanidade viveu 3 dispensações. A primeira dispensação, de Gênesis a Malaquias, do primeiro ao último livro do Antigo Testamento. Quem que agia? Quem que operava? Quem se manifestava ao homem? Deus.
Jesus Cristo, Deus Filho e o Espírito Santo, eles não se manifestavam, eles não se revelavam, mas eles sempre existiram, e eles estavam lá no céu. Depois a Bíblia diz em João 3,16, começa lá o Novo Testamento, que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui termina a primeira dispensação, de Gênesis a Malaquias. Mateus em diante começa uma segunda dispensação. Jesus desce do céu, vem à terra e se manifesta ao homem. Por 33 anos, o Filho de Deus, Jesus, caminhou e viveu nesse mundo. E antes dele morrer, depois ele faz uma promessa. Ele diz em João 14,16: eu vos darei um outro Consolador. João 16:7 ele diz: ele só virá se eu for. Jesus está dizendo aos discípulos: eu vou morrer, vou me entregar, vou ser crucificado, porque para isso eu vim ao mundo, para salvar o pecador, para morrer pelas pessoas. Mas, depois de eu terminar a minha parte, será melhor para vocês? Oh, Jesus é maravilhoso. Vai ser muito melhor para vocês que eu vá. Será melhor para vocês que eu vá, para que Ele venha. E aí, então, Ele vai cuidar de vocês. Deus nos ama, dá o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E quando Jesus vai embora, Ele diz: eu não vou vos abandonar. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. E é importante que eu vá, porque quando eu for, Ele virá. Aí então entra a terceira dispensação. E a Bíblia diz então que Jesus, Ele morre, ressuscita, por 50 dias, depois da sua morte, Ele então é levado, Ele é ressuscitado, e depois o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. E aí entra a terceira dispensação, o tempo do Espírito Santo. E é Ele que agora, a partir desse Atos capítulo 2 da Bíblia, Ele então que vai agir e operar. Deus está no céu, Jesus veio, morreu por mim, morreu por você, venceu a morte, venceu o inferno, venceu a sepultura, foi ressuscitado, glorioso, está sentado à destra de Deus Pai. Mas Ele diz: agora eu vou dar o Espírito Santo. E aí então o Espírito Santo desceu e Ele começa a fazer uma grande obra. Convencer o coração do pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Eu acho não, a Bíblia diz. Eu tenho certeza que para Deus não há nada impossível. Para Deus curar um cego não é difícil. Para Deus curar uma pessoa paralítica e fazer torná-la andar, não é difícil. Para Deus curar uma pessoa muda e fazer falar, não é difícil. Para Deus curar uma pessoa surda e fazer ela ouvir, não é difícil. Para Deus curar um canceroso, uma doença incurável, às vezes, dependendo da gravidade, não é difícil. Para Deus ressuscitar um morto, não é difícil. Agora, se tem uma coisa que pode ser difícil para Deus, é converter o coração de um homem e de uma mulher pecadora. Uma pessoa que vive no engano por longos anos da sua vida. Uma pessoa que está mergulhada nos vícios, escravizada, acorrentada, algemada pelo pecado. E o Espírito Santo ter que vir e convencer aquela pessoa que há uma vida, há uma libertação, há uma vida abundante, há uma vida nova, há uma vida que ela nunca viveu, e dizer a ela: eu quero que você experimente essa nova vida. Eu quero que você viva essa nova vida. É difícil. Quantas vezes alguém tentou falar de Jesus para você? 1, 2, 3, várias. Quantas vezes alguém com todo amor e carinho tentou dar um folhetinho da palavra de Deus para você? Você ignorou, você desprezou. Quantas vezes alguém com todo carinho te abordou para te evangelizar e você rejeitou?
Como é difícil o Espírito Santo convencer aquela pessoa que às vezes está no sofrimento, mas ela não quer sair daquela vida, porque ela está escravizada. Quando eu era de um grupo de visita na minha mocidade, que eu participava da minha igreja, onde eu era membro, eu participava de visita em lares, e eu chegava lá e eu via uma casa destruída, miséria para todo lado. Você olhava para dentro da casa, você dizia, meu Deus, que miséria, que dificuldade. Você olhava que aquelas pessoas viviam privações, limitações, casamento destruído, filhos rebeldes, vício imperando na casa daquela família, aquela família destruída, e você com todo amor fazia um culto, pregava a palavra de Deus, e no término daquela mensagem fazia um apelo e perguntava, quem aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém dizia, eu não quero. No momento, não. Mais tarde, sabe, pessoas que às vezes a gente orava, expulsava os demônios daquela pessoa, Satanás perturbando, oprimindo, perturbando aquela pessoa possessa por demônios, e você depois de orar, libertar aquela pessoa em nome de Jesus, dizer a ela, você quer aceitar Jesus? Não, não quero. Você não quer entregar a sua vida para Jesus? Não, não quero. Um convite libertador, transformador, porque nós sabemos que nós vamos sair daquela casa e o diabo vai falar para aquela pessoa, eu vou voltar e vou entrar dentro de você de novo, eu vou entrar dentro da sua casa de novo, eu vou destruir o seu casamento, eu vou destruir a sua vida, eu vou destruir a sua família, porque entrou uns crentes aqui e apresentou para você um Jesus, que podia libertar, transformar, salvar, libertar vocês, mas vocês não quiseram, então eu vou continuar aqui, porque quando foi proposta a vocês uma oportunidade de se salvar e libertar, vocês não quiseram, então eu entendo que vocês querem que eu continue aqui, agindo, operando na vida de vocês. Sabe, querido, quantas pessoas, talvez eu e você, por muito tempo, alguém tentou falar do amor de Deus, mas a gente não quis, e demorou para que o Espírito Santo pudesse nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e Ele nessa noite quer convencer você, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, a jejuar, a ler a palavra. Ele é o nosso guia, é o nosso amigo, Ele é o nosso Deus. Para orar você precisa do Espírito Santo, para jejuar você precisa do Espírito Santo, para ler a Bíblia e entender você precisa do Espírito Santo, para ter vontade de vir para a igreja você precisa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Hoje Deus opera em nós, habita em nós, se revela a nós através do Espírito Santo. Hoje há comunhão entre você e Deus, isso só é possível através do Espírito Santo. É por isso que quando a gente se converte, querido, a primeira coisa que Jesus nos dá é o Espírito Santo. E essa história ela fala da importância do Espírito Santo em nossas vidas. Quando você aceitou Jesus, imediatamente você recebe o Espírito Santo. Na verdade, você já recebe na hora da conversão, porque se ele não convenceu o pecador não se converte. Hoje Deus habita em você e fala através de você, fortalece você, age em você, por causa do Espírito Santo. Ao salvar esse certo homem sacerdote, ele não terminou, ele não concluiu a obra. O trabalho do bom samaritano com aquele homem apenas começou. Ele leva ele ferido a uma hospedaria, entrega ao hospedeiro. O samaritano apenas começou o trabalho, a obra. Mas quem vai terminar é o hospedeiro que tem a sua própria hospedaria. Jesus está dizendo, eu comecei a ajuda, mas virá outro
que continuará a te ajudar. Jesus, através da sua vida e da sua morte, ele iniciou um trabalho, mas até que ele volte para a consumação de todas as coisas, o Espírito Santo assumiu a continuidade de cuidar de você até que ele volte. Então você está sob cuidados do Espírito Santo. A sua vida está sob cuidados do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. A obra e o propósito de Jesus na nossa vida só vai ser concluída através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que vai fazer você viver o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Agora, o Espírito Santo, ele tem uma hospedaria. É um lugar aonde há cuidado, aonde ele trabalha. E isso nos ensina a importância de uma igreja para congregar. A igreja foi criada por Deus. A igreja é um lugar que é a hospedaria. Ela é de suma importância nas nossas vidas. A igreja é onde o homem ferido é tratado, curado, com óleo e com o vinho. A igreja é onde está cheio de ex-alcoólatra. Está cheio de ex-prostituta, ex-drogado, ex-assaltante, ex-traficante. O homem lá fora, ele não entende isso, então ele fica um pouco indignado e revoltado. Ele diz assim, depois que fez tudo que não prestava na vida, agora a fulana está lá na igreja. O fulano está lá na igreja. Mas que bom que ele está aqui. É melhor ele estar aqui do que ele estar do lado de fora. Que bom que ela está aqui e ela encontrou um lugar onde ela pode ser amada, cuidada. Que bom que o jovem que não tinha sentido na vida, drogado, com a vida toda torta, encontrou esse lugar, encontrou essa hospedaria. Que bom, é melhor ele aqui do que lá fora. Que bom que um travesti entrou numa igreja e foi amado. Alguém acolheu um homossexual, um adúltero, um assassino. Que bom que aqui só tem ex. Porque um dia foram, depois que o samaritano o encontrou, mudou a vida dele, mudou a vida dela. E hoje não é mais. Você e eu éramos ex alguma coisa. Hoje não somos mais. Hoje somos nova criatura, novo homem, uma nova mulher, transformados, libertos. E hoje as pessoas podem até nos olhar e dizer, quem viu e quem vê, hein? Rapaz, só Deus para fazer uma coisa dessa na vida desse cara. Às vezes tem pessoas que ficam admiradas. Sabe, querida, às vezes eu vejo pessoas na rua, eu não tenho redes sociais, mas a minha esposa tem, e de repente, uma surpresa agradável, um cara de um péssimo exemplo, um alcoólatra, vida louca, caído na rua, na sarjeta. De repente o cara está todo bonito, arrumado de Bíblia, todo, agora transformado na igreja. Nossa, que coisa linda! Que bom que ela achou uma hospedaria. Que bom que ela achou um lugar para ser amado, cuidado, para ter atenção, para ter novas amizades, um novo convívio, um novo lugar. Que bom que ele encontrou uma hospedaria onde ele foi aceito. Que bom. Essa parábola ela fala da importância da obra do Espírito Santo em nossas vidas. A essência cristã é o Espírito Santo.
E eu quero dizer aqui nessa noite, e eu termino com isso. Se você permitir Jesus te salvar, se você permitir Jesus entrar na sua vida, eu tenho um bom recado para dar para você. Se você permitir que Jesus hoje, Ele vai bater aí na porta do seu coração, e se Ele puder entrar, se você abrir o seu coração, a sua vida, e dizer, Jesus, hoje eu vou te aceitar. Hoje eu vou te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu já digo para você que já está tudo pronto. A hospedaria está te esperando. Ele já vai te salvar e vai preparar um lugar que você está conhecendo hoje para poder frequentar e para poder viver uma nova vida. Uma vida diferente que você nunca viveu. Uma vida abundante. Uma vida que o mundo não pode te dar, mas Jesus pode te dar. Se você aceitar Jesus hoje, talvez você fique com medo, preocupado do dia de amanhã. Talvez você vai ficar um pouco, sabe, puxa, como é que vai ser essa semana? Jesus, Ele quer te salvar. E Ele já quer preparar um lugar para que você possa começar a frequentar. E esse lugar é essa igreja. E pessoas vão te amar. Pessoas vão se achegar a você. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. A minha vida mudou. No dia em que eu entrei numa igreja, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Alguém me acolheu, alguém me recebeu, e eu encontrei uma hospedaria. E lá o Espírito Santo começou a cuidar da minha vida. Ele, com muita paciência, com muito amor, com muita calma, Ele foi transformando, Ele foi me mudando, Ele foi me regenerando. Regeneração não é gambiarra, não é uma coisa feita ali, não. Regeneração não é um conserto, regeneração é fazer algo novo. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então eu quero que você feche os teus olhos agora. Curve a sua cabeça. E eu quero fazer um convite para você que me ouve nessa noite. Terminei minha mensagem, mas seria muito injusto eu terminar a mensagem e não dar a você a oportunidade para você poder aceitar a Jesus como seu Salvador. Seria muito injusto você não ter o direito de dizer, eu estou tão cansado, eu estou triste, eu estou tão desesperançoso, estou tão angustiado, tão depressivo, mas o pastor falou que Jesus pode mudar minha vida, Ele pode mudar a minha história. E Ele me fez um convite para entregar a minha vida para Jesus. Se eu não fizer a você esse convite, não é justo. Mas eu quero fazer para você agora esse apelo. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que está desiludido da vida, você que está desiludido com pessoas, decepcionado com a vida, com pessoas. Talvez você entrou aqui e disse, não, eu estou de saco cheio de tudo e de todos. Hoje, Jesus está dizendo, então, essa inquietação do seu coração, eu tenho um jeito. Eu quero me apresentar para você. Eu sou a solução para os seus problemas, eu sou a cura para as tuas feridas. Eu tenho um bálsamo, eu tenho um azeite para passar sobre a tua vida, para te perdoar, para te limpar, para te purificar, para transformar a sua vida. Então, se você nessa noite quer tomar essa decisão,
ela é sua, ela é pessoal, só você pode tomar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto. Isso, pode subir aqui. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é um casal, é o Patrick, a Alice. Eles estão aceitando Jesus nessa noite. Ó, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu fico tão feliz, a Dani reconciliando. Vem, Dani, sobe aqui. Quando alguém se reconcilia, quando alguém aceita Jesus, sabe o que é? É a maior evidência que o Espírito Santo está nesse lugar. Deus está nesse lugar, porque vidas foram tocadas, vidas foram alcançadas. Mas tem mais gente aí que Jesus quer salvar. Tem mais gente aí que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração: levanta, sai do seu lugar, toma uma decisão, não volte para casa como você veio. Você pode fazer tudo diferente, você pode ter uma nova vida, tudo diferente, se você quiser e permitir que Jesus entre na sua vida. O diabo, ele não pede permissão para entrar na vida das pessoas, mas Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei na sua vida. Mas você precisa abrir. Se você não abrir o seu coração e não levantar a sua mão, ele não vai entrar, porque ele respeita você. Só que há um inimigo que não respeita, e que se você voltar para casa e não tomar essa decisão, ele vai dizer: eu vou continuar trazendo sofrimento sobre você. Eu não quero sofrer. Por isso, que há quase 30 anos atrás, eu estive no seu lugar, ouvi uma palavra, o Espírito Santo me tocou, eu me levantei e entreguei minha vida para Jesus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, a melhor e a mais importante. Nós vamos orar por esse casal, Patrick e Alice. Amém. E pela vida da Dani. A Auri está aí hoje? Está trabalhando, né? Mas o Senhor fez a obra na vida do Davi esses dias, né? O Davi foi como, entender, né? A mulher samaritana, né? Chegou em casa e falou: Dani, vamos lá na igreja lá, que Jesus mudou minha vida, vai mudar a sua também. A mãe não está aqui, a mãe é uma guerreira, está trabalhando de domingo, mas o Espírito Santo está aqui fazendo uma obra na vida da Dani e também na vida da Alice e do Patrick. Eu quero que você agora, irmão, com alegria, fique de pé, estenda a sua mão, porque nós vamos orar agora por esse casal, pela vida da Dani, e nós vamos apresentá-los diante do Senhor.